Fala galera, bem-vindo a mais uma videoaula do projeto Torne-se um Programador. Aqui quem fala é Ackley e na aula de hoje nós vamos estar aprendendo sobre laços de repetição, galera. A aula passada nós falamos sobre o if, né, e o switch case. No caso foi o if e o se ternário, né? Na aula de hoje nós vamos estar passando o for, tá ok? Então, primeiramente, galera, já fica aqui, ó, já criei uma pasta, já criei um index PHP e meu servidor está instalado, tá ok? Vamos aqui começar já a pôr a mão na massa, tá ok? Sem enrolação. Bom, galera, a primeira coisa que a gente tem que entender é a questão do for, tá? O for ele é bastante utilizado, que é uma estrutura de repetição. A sintaxe dele é essa aqui, ó. Você pode colocar o for, né? Vou completar aqui para ficar mais fácil e mais intuitiva a aula, para que vocês possam entender melhor. Não ficar muito desgastante eu ficar digitando o código. Bom, então a sintaxe do for é essa aqui, ó. Se você perceber, ele tem um item na mesma linha, um outro item e aqui ele não mantém, ele mantém, mas ele não colocou ponto e vírgula. Vamos entender aqui, tá? Primeiramente, eu tenho uma variável i. Então eu declaro minha variável i e falo que minha variável i ela recebe o valor 0. Aqui, ó, eu tenho a condição. Então eu tenho no início a declaração da variável, a segundo parâmetro aqui, né, é a condição. Qual que seria a minha condição? Vamos supor que eu quero que exiba números menores que 10, por exemplo, tá? Já vou colocar aqui para que vocês possam ver. E no final eu tenho isso aqui, ó, que é contador. O que é esse contador aqui? Ele é toda vez que ele for passar aqui no laço, ele vai sempre adicionar mais um. Vamos ver isso aqui na prática. Eu vou colocar um echo para exibir na tela e vou pedir para exibir a variável i. Vou salvar, tá? E vou no meu navegador aqui no F5. Tá lá. Ele colocou valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Como vocês estão vendo aí. Bom, então o que aconteceu? Ele veio aqui. Primeira vez que ele veio aqui, ó, no meu for, ele vai ser o valor 0 que eu atribuí ele aqui, certo? Aí ele vai verificar 0 é menor que 10 e roda o contador. Então ele vai exibir 0, aí o contador já adicionou ele como se fosse mais 1. Subiu. Aqui não vai ser mais 0, vai ser 1. Aí ele verifica 1 é menor que 10, contador 1 mais 1, 2, então ele vai exibir o valor 1, tá? E assim sucessivamente, é assim que nós trabalhamos com o for, tá? Uma coisa bem parecida com o for, né, que vocês vão ver bastante aí, é o que nós chamamos de while, tá? Ele é bem mais tranquilo de entender, tá? Só que eu tenho que declarar ele antes. Então eu vou declarar aqui a variável i, que ela vai ser igual a 0, ponto e vírgula, né? Vou comentar essa parte aqui, ó, para que não exiba novamente isso aqui. E aqui, ó, é while. Então o que seria esse while? Seria o enquanto. Enquanto a variável i for menor que 10, vai exibir a variável i, ponto e vírgula. Só dessa forma aqui tá certo? Não. Se você não colocar o contador, o que vai acontecer? Ele vai entrar num loop infinito, tá? Por quê? Porque i vale 0, certo? Então isso aqui é lógica, hein? I vale 0. 0 é menor que 10, vai exibir i. Quanto valia aqui na primeira vez? I vai valer 0. Ele vai voltar no laço. Quanto vai continuar valendo o i sem o contador? Vai continuar valendo 0. Então ele vai ficar aqui, ó, eternamente aqui dentro desse laço. Vocês têm que tomar cuidado com isso aqui, que isso aqui acaba travando o browser, tá? Que aí você começa a ver as requisições de browser, ele vai travar e você tem que fechar o browser, abrir de novo. Se for o caso, até abrir o gerenciador do Windows para estar matando esse processo, tá? Dependendo dos casos, tá? Não é sempre que você tem que fazer isso. Então, como que eu faço para fazer um contador dentro do meu while? Eu coloco variável i mais, ponto e vírgula. Agora ele vai funcionar, porque ele pega a primeira vez, é 0. Passou, vai valer 1. 1 é menor que 10? É. Passou. 2. 2 é menor que 10? E assim vai sucessivamente. Grave que isso aqui, o while significa enquanto. Então ele exibe se aqui for menor que 10. Vamos verificar, ele vai dar o mesmo resultado que está na tela. Para diferenciar aqui para vocês, eu vou fazer concatenar. Como que eu concateno aqui? Ponto, coloca umas aspas, né? Coloca a tag do HTML BR,
né? Porque eu só quero que dá uma quebra de linha aqui pra gente ver, tá? Não é recomendado a gente fazer isso aqui no código PHP, tá? Mas tem muitos programadores que fazem. Quem for trabalhar na área aí vai encontrar bastante código que tem PHP e HTML junto. E se você puder melhorar o código, por favor, melhore, tá? Vai ser melhor pra você, vai ser melhor pro próximo programador e vai ser melhor pra empresa, tá ok? É a mesma coisa de comentário. Então vamos lá no navegador ver o que deu. Ele vai colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poxa, Ackley, por que vai só ter 9 se eu quero menor que 10? Lógica, né? Ó, ele tá falando que enquanto for menor que 10. Mas quando for igual ele vai entrar? Não, se você colocar igual aqui ele vai entrar, tá? Então se eu colocar aqui, ó, menor ou igual a 10, ele vai colocar de 0 a 10. Ah, mas eu não quero que ele comece com 0, eu quero que comece a partir do 1. Então você declara a variável aqui como 1 e aí ele vai começar de 1 até 10, tá? Galera, existe uma outra forma também de você estar fazendo o contador, tá? Você pode estar fazendo assim, que é meio óbvio também, né? Você vai pegar a variável i mais 1, tá? Então vamos dar um F5 aqui para ver se ele vai funcionar. Não aconteceu nada. Isso aqui é a mesma coisa disto aqui, ó. Tá? E mais, tá? Não vai esquecer aí. Normalmente, dentro de laço for, while ou os outros que eu vou estar passando, você utiliza o contador desta forma. Tá joia? Mas ainda, eu tenho um outro tipo de laço que nós chamamos de... Vou comentar aqui. Do while. Vamos entender a diferença. Tem muitos programadores, até programador que não conhece o próprio do while, tá? Então, vamos conhecer ele aí. Então, deixa eu pegar ele aqui. Esqueci se fecha antes ou fecha depois. Ah, ele fecha depois. Tá, então do while tá aqui. O que ele faz aqui? Vamos fazer o mesmo script de exibir de 1 até 10, tá ok? Então, declarei a variável i igual a 1. Eu vou mandar dar um echo na variável... Opa, 1 não, é variável i. Na variável i, enquanto i for menor ou igual a 10, ele vai exibir. Vamos ver o que vai acontecer. Ele deu um loop infinito. Acabei de falar pra vocês, hein? Pausei aqui, ó, tá vendo? Ó? Ó, isso aqui é um loop infinito, ó. Pode ver que ele vai mostrar tudo 1. Por que aconteceu isso? Cadê o nosso contador? Tá? Esqueci o contador aqui e foi até bom eu ter esquecido para que você possa ver o que acontece. Você vê que ele vai ficar executando aqui e não vai parar nunca. E se você for esperar, você vai tomar um bom tempo aí até você lembrar que isso aqui tem que ter um contador. Então não esqueça do contador, não faça isso aí, senão você vai acabar tendo problemas de performance na sua máquina, ou até mesmo se você subir isso aí para uma aplicação real, o usuário vai estar tentando ter algum laço lá que ele vai ter que estar mexendo, né? E aí vai acabar travando a aplicação do usuário, ele vai ficar um pouco nervoso quanto a isso. Mas é só lembrar, qualquer laço de repetição, tirando o for each, que eu vou explicar ele já já, você tem que ter o contador. Então se você for usar o for, você for usar o while, você vai usar o do while, você tem que usar o contador. Vamos dar uma verificada, ver se já está funcionando? Tá lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, tá? Vou dar o BR aqui igualzinho. Vamos lá concatenar. Tá ok? Ah lá, de 1 até 10. Tá joia? Mas eu não entendi. O while e o do while, tá? O for dá para entender porque o for a gente consegue trabalhar com array, percorrer um array e tudo mais, tá? Mas e o while do while? Qual que é a diferença de um para o outro? Galera, o while, ele executa se a condição for verdadeira, ou seja, ele executa primeiro a condição. Se a condição for verdadeira, ele exibe, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui o while, se i for menor ou igual que 10, ele vai exibir, né? Se eu colocar aqui o contrário, deixa eu comentar. Vou colocar o contrário aqui, tá? Vou comentar o do e vou voltar aqui em cima, ó. Vamos supor que eu quero que o i, enquanto o i for maior ou igual a 10. Quanto vale o i? 1. Quando que ele vai entrar aqui? Ele não vai entrar aqui. Por quê? Porque o i vale 1. Então ele fez a validação na condição e seguiu o código. Eu vou colocar aqui, ó, para não ficar uma tela branca. Opa. Echo seguiu o
fluxo de código, tá? Ele seguiu o código. Ele já executou, já passou pelo while e continuou o código. Vamos ver se está funcionando lá. Olha lá, ó. Seguiu o fluxo de código. Por quê? O i, ele é 1. 1 é maior que 10? Não. Então ele ignorou isso aqui e já seguiu o fluxo do código. Se eu inverter aqui, claro que ele vai exibir e depois vai falar que seguiu o fluxo do código. Certo? Deu para pegar? Legal. No caso do nosso do while, né? Deixa eu comentar aqui. No caso nosso do while, o que acontece? Eu tenho aqui a variável i, né, declarado, mesma coisa, só que eu não tenho a condição. Ou seja, ele executa uma vez primeiro, para depois ele fazer a verificação. Tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. No caso, ele vai exibir de 1 a 10 normal e vai informar a mensagem que seguiu o fluxo de código. Vamos lá ver? Ó, normal, ó, F5, ó, vou clicar aqui, ó, F5 normal. Tá? Então ele seguiu o fluxo de código. Vamos inverter que nem nós fizemos no while. Invertir. O que ele vai acontecer agora? Tenta imaginar aí antes de eu jogar lá para a página. Vamos tentar debugar aqui. Então eu tenho i vale 1, exibe o que? A variável i. Então ele vai exibir echo 1. Vai adicionar o contador, então vai ser 2. 2 é maior ou igual a 10? Não. Então ele não vai voltar aqui e vai exibir isso aqui. Então no nosso código lá vai ter que exibir 1 e escrever a mensagem embaixo, seguir o fluxo de código. Vamos ver? Olha lá, 1 seguiu o fluxo de código. Por que eu estou falando para vocês? Para que vocês mentalizem. Porque normalmente quando a gente está programando, a gente vai pensando como esse código será executado. Como nós estamos aqui aprendendo, né? Então a gente vai fazendo, olhando aqui e dando F5, fazendo, olhando e dando F5. No decorrer assim da sua carreira, no decorrer dos seus estudos, se você pratica, se você está sempre querendo aprender mais coisas, você vai acabar fazendo aqui, você já vai acabar imaginando, tá? Por exemplo, se eu colocar 2 aqui, aí você pode debugar aqui, ó, variável i é igual a 2. Então eu vou exibir 2, vou colocar aqui i mais 2 mais 1 dá 3, né? Aqui. E 3 é maior que igual que 10? Não. Então, mentalmente eu consigo pensar que aqui ó, vai exibir 2 e vai seguir o fluxo de código. Vamos ver lá? Opa! Ah, eu não salvei, ó. Tá vendo aqui, ó? No X, ó, não salvei. Ah lá, ó. 2 e seguir o fluxo de código. Então, programação é isso. Você vai fazendo e na sua cabeça você já vai... como se você fosse executando o código, tá? Mas isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Isso requer um pouco de experiência, um pouco de prática, muito estudo. Tá ok, galera? Nós temos mais um aí, tá? Que nós usamos muito, nós vamos ver muito aqui, principalmente quando nós formos trabalhar com banco de dados, tá? Banco de dados, galera, para quem não sabe nada de banco de dados, por favor, acessa lá o site Torne-se um Programador, procura lá a parte de SQL lá, já eu mostro para vocês onde é. Assista as aulas com o Fernando, tá? Eu acho que as aulas dele é SQL Server, mas a sintaxe não muda. Eu vou ter que passar aqui para vocês, a hora que a gente for fazer interação com o banco de dados, a hora que for cadastrar um cliente, for buscar um cliente, enfim, o que eu for fazer no momento, tá? Que eu venho preparando algumas aulas para ficar mais intuitivo para vocês. Então, a gente vai usar bastante esse comando chamado for each, tá? O que é o for each? Ele é utilizado para que você navegue em array, né? Não sei se vocês lembram sobre arrays, né, que eu passei algumas aulas atrás. Se você não lembra, procura aí no canal, no Torne-se Programador, que vocês vão achar, tá? Sobre arrays em PHP. Então, ele percorre um array. Por exemplo, eu vou criar um array aqui, um array A, por exemplo. Eu vou criar um array A, né? Vou colocar aqui um nome, por exemplo, vou colocar João, né? Vou colocar aqui na primeira posição Paula. Vou colocar aqui Bruno. Vou colocar bastante, tá? Matheus. Vou colocar aqui Henrique e Marcos, que seja, tá? Então, coloquei vários aqui. Quantos eu tenho aqui? Eu tenho João, Paula, Bruno, Matheus, Henrique e Marcos. Então teria 6, né? Ó, vamos lá, presta bastante atenção agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo?
Nos índices, você não começa a contar a partir do 1, você começa a contar a partir do 0. Então, eu vou marcar aqui em cima, tá? Ó, vou colocar um comentário no início para que vocês entendam os índices. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso são os índices, tá? Se eu falar, pega pra mim, por favor, o índice 3. Opa, você já sabe que é o Matheus, tá? Um outro detalhe, galera, não sei se todos utilizam o AMP, né? Eu recebi algumas mensagens assim no começo que uns utilizavam o Champ, outros o Vértigo e tudo mais. Eu não sei como está a configuração do PHP de vocês. Isto aqui, tá, galera, já está na versão do PHP 7, tá? A versão, se eu não me engano, a versão 5.6 do PHP executa dessa forma o array, tá? Para quem tem versões muito antigas, ou trabalha com versões antigas, ou às vezes está estudando no serviço é uma versão um pouco que não reconhece dessa forma, você pode fazer da segunda opção, tá? Eu vou colocar aqui como opção 1, opção 2, tá? Então essa aqui é a primeira opção. Opção 1, vou colocar como PHP 7, tá? Vou colocar o comentário com um cerquilho para vocês verem que é diferente. Deixa eu pegar esse mesmo aqui. Vou colocar ele aqui só para facilitar. Esse aqui é nas versões anteriores. Então é a segunda opção, tá? Para quem aí trabalha em alguma empresa, eu falo isso por experiência própria. Eu trabalhei em algumas empresas que... versão menor que 7. Trabalhei em algumas empresas que eu não conseguia executar códigos mais atualizados, algumas funções mais novas, que os recursos mais novos que o PHP mais novo oferece, tá? Isso acontece, tá? Não é qualquer pessoa qualquer empresa que vai atualizar o PHP assim da noite pro dia, tá? Vou só comentar um caso aqui com vocês. Lá onde eu trabalho, nós fizemos, vou falar que é uma loucura. Nós estávamos numa versão muito antiga do PHP, não muito, e atualizamos para 7. Nós pulamos algumas versões e fomos para a última, né, a 7.0, que agora já está na 7.0 e algumas coisas, 7.1, creio eu. Mas nós colocamos a 7.0. Claro, tivemos muito trabalho e estamos consertando até hoje, tá? Porque a gente pediu por isso, nós queríamos, né, fazer mudanças. Então, se você pensar uma intranet com mais de 1000 funcionários, com pessoas acessando e tudo mais, para você subir, migrar uma versão muito alta assim, você vai ter bastante problema. Foi o que aconteceu, mas nós estamos resolvendo isso daí. Eu estou passando isso daí porque para que vocês entendam que no mercado é assim, tá? Como eu falei, eu sempre venho dando dicas de trabalho para vocês, tá? Como eu já estou no mercado há algum tempo, então, opa, ele completou aqui para mim. Então, como eu estou no mercado há algum tempo, então acontece dessa forma. Então tem muitas coisas que você não consegue resolver, você acha, mas não dá. O Ackley falou uma aula lá, aí errei aqui. O Ackley falou uma aula lá e eu não estou conseguindo executar aqui no meu serviço. Então eu vou colocar as duas opções aqui para vocês, para que se você tiver na versão anterior, não tiver atualizado, tá? Você consiga trabalhar da mesma forma, ok? Então, se você está na versão mais antiga e quer migrar, outra dica. Cuidado que se você tiver alguma aplicação rodando, você vai ter que dar uma verificada para saber se alguma coisa não mudou, tá ok? Deixa eu arrumar aqui para vocês, né, claro. Então, tá aí. Se você utilizar o PHP 7 é desta forma, pode fazer dessa forma. Na verdade, o PHP 7 aceita as duas formas. No PHP, nas versões anteriores à versão 7, apenas essa forma, tá ok? Eu vou deixar a forma de cima. Vou comentar aqui. Como que eu faço para exibir um array? Nós comentamos isso na aula de array, tá? Se você não lembra, retorna, assista a aula novamente. Eu sei que às vezes é um pouco... Você fala, putz, vou assistir a aula de novo, mas é cansativo. Não é cansativo. Pode ter certeza que você vai utilizar. No momento que você mais precisar, você vai lembrar disso daí. Então, para exibir um array, eu coloco print R, tá? Então, print R de A, que é meu array. Vamos ver o que está acontecendo. Deixa eu comentar isso aqui, porque senão ele vai dar problema, porque não existem essas variáveis aqui. Então vamos ver o que ele vai exibir para a gente aí. No navegador, tá lá, array João, Paula, Bruno, Matheus, Henrique e Marcos. Bom, eu costumo trabalhar assim, quando eu vou exibir algum array, alguma coisa, eu não gosto de estar exibindo isso aqui na tela para mim dessa forma. Eu gosto de deixar mais bonitinho. Então eu uso uma tag do HTML chamada de pré, que é para pré-formatar.
Então eu coloco um eco pré e olha como que ele fica bonitinho. Você consegue, eu vejo de uma forma bem mais bonita, bem mais fácil de se entender, tá? Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui, né? Senão vai... Quem tiver resolução baixa não consegue ver. Então, tá aqui, ó. Olha, o Ackley falou mesmo, ó. Posição 0, João. Posição 1, Paula. Posição 2, Bruno. Olha, 0, João. 1, Paula. 2, Bruno. Mas como que ele sabe? Isso é padrão, tá? A não ser que você faça... associe ele a alguma coisa. Caso contrário, ele segue padrão. Se você quiser saber sobre associação de array, novamente, volta a aula de array lá e dá uma olhada. Então, eu tenho aqui, ó, meu array. Printei meu array. Tá, legal. Mas o que isso vai mudar para mim nesse momento? Vai mudar no seguinte. Nós vamos percorrer esse array. Tá? Deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ó, no for each eu coloco o nome do meu array, a posição, que é a chave, né, que aqui no caso é 0, 1, 2, 3, e o valor, que é João, Paula, Bruno. Então vamos lá, eu quero do variável A, né, o array A, desculpa, o array A. Eu quero a chave dele, eu vou colocar posição para ficar mais fácil para vocês, tá? Eu vou posição, quase que eu escrevo com acento cedilha, não coloquem, tá? Senão o código não funciona, não coloque assim, pode colocar posicão. Tá, vou falar a palavra errada, mas falando errado para vocês entenderem mesmo. Posicão, não coloca acento nem cedilha. E aqui o valor. Vocês notaram que aqui eu utilizei isso aqui, ó. Eu até apaguei, desculpa. Eu utilizei isso aqui, né? O pré, ponto e vírgula. E aqui eu utilizei o print R, printando o array A, né? Vou comentar aqui para ficar aqui para vocês entenderem. Aqui dentro do for each, como eu já vou fazer uma interação dentro dele, é como se eu fosse fazer, como se fosse um laço mesmo. Só que eu vou entrar dentro dele aqui e vou ir verificando quem são as posições. Se eu pedir para exibir, por exemplo, a posição, vou dar um BR para que vocês possam ver a quebra de linha, né? Que senão ele fica um pouco ruim. Então, vamos lá. Ah lá, as posições. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Ah, mas eu quero ver os valores, eu não quero ver as posições. Posições para mim não interessam no momento agora. Então eu quero ver valor. Opa, salvou, selecionou tudo. Ctrl S. Tá lá, João, Paula, Bruno, Matheus, Henrique, Marcos. Legal? Vamos entender. Eu tenho o array. Ó, PHP, eu quero que você faça a interação desse array, trazendo as posições e os valores, tá? Desta forma aqui. Você pode encontrar também dessa forma aqui, ó. Tá? Sem as posições, ó, F5, F5, não acontece nada, tá? Em algum momento você pode talvez precisar trabalhar com as posições aí, e aí você vai ter que utilizá-la aí. Então, faça dessa forma. Vamos fazer igual tá aqui, ó. Deixa eu dar o print aqui. Vou colocar igual ele ali. Vamos supor, lá ele fez assim, né? Para exibir dentro do array. Claro que não vai ficar tão perfeito assim, tá? Mas é só pra gente brincar um pouquinho aí, pra vocês entenderem concatenar. Que tem muitas pessoas, muitos programadores têm até dificuldade de estar concatenando. Que eu vou fazer aqui, tá? Então, posição. Lembra que ele fazia assim. Aí ele faz uma setinha e valor. Vamos ver como tá isso aqui. Opa, ele deu um erro. Deixa eu ver. Opa, faltou um ponto aqui, ó, para concatenar. Ah lá, ó. Ele não exibe um array assim? Então eu exibi ele fazendo laço, como se fosse 1 a 1. Ó, vou descomentar o print array aqui, ó. É claro que ele coloca o array aqui porque ele está informando que é um array, tá? Aqui no caso ele não é um array mais, então ele só coloca as posições. Legal? Bacana. Bom, deixa eu ver o que mais eu posso passar para vocês aqui. Ah, lembrando o for. Lembram do for? Vamos pegar ele aqui de novo. Eu quero utilizar o laço no meu for, por exemplo, tá? Aqui eu posso tirar o comentário. Então eu vou colocar aqui, ó, meu for. Só que aqui eu coloquei um valor 10. Esse valor 10 ele tá, a gente costuma falar que tá chumbado, que ele tá setado, tá forçado, na verdade, a palavra certa, tá forçado. Mas eu não quero forçar, porque quantas posições eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Então eu tenho aqui as posições. Isso aqui é mais que 10? Não.
Isso aqui, na verdade, se você contar o pé da letra, são 6 posições, né? Porque ele inicia do 0, de 0 até 5 dá 6. Aqui, você não vai fazer isso aqui. Vai funcionar? Funciona. Mas você não vai fazer isso aqui. Vamos testar para ver se vai funcionar mesmo, né? Então, nesse caso aqui, eu quero que ele exiba o array A, só que eu quero que ele exiba as posições. Tá? Então, vamos ver se vai funcionar. Comentei os outros, comentei, F5. Opa, ele deu um erro. Por quê? Porque ele não sabe a conversão. Como assim? Array to string. Isso aqui é um array. Esse comando imprime strings, não imprime array. Ah, então eu tenho que colocar aqui dentro um printr. Vou colocar um printr, vamos colocar para vocês verem. Não tenha medo de colocar os itens, tá? Eu sempre falo, para quando eu dei aula presencial para meus alunos, sempre falei, não tenha medo de colocar, não tenha medo de testar. Coloque, fuça, dê problema, resolva, é sempre assim que funciona. Então coloquei o print array. Olha que legal. Para ficar um pouco mais intuitivo, eu vou colocar um BR aqui para que vocês entendam o que aconteceu. Olha só. Ah, legal. Eu exibi o print array. Mas só que ele exibiu 6 vezes. Se você contar aqui, nós temos 6 linhas, ó. Vamos ver como que eu sei que tem 6 linhas. Vou colocar aqui, ó, echo, né? Então, echo, vou colocar a variável, opa, desculpa, sem aspas, e vou colocar aqui, ó, concatenar ele com uma setinha, só para vocês verem quantas linhas possui. Olha lá, ó. Tenho 6 linhas, de 0 a 5, tenho 6 arrays impressos aqui. Tá certo? Não. Ah, mas está exibindo. Não quer dizer que esteja exibindo, é questão que esteja certo, tá? Ele está exibindo, porém não está certo. Por que não está certo? Porque isso aqui vai consumir bastante memória. Se você pensar agora, ele está pouco, o array é pequeno ainda. Mas se você pegar um array que vem de um banco de dados, vai vir com muitas posições. Então o que a gente tem que fazer aqui? Em vez da gente utilizar, vou apagar isso aqui, vou apagar, tá? Em vez da gente utilizar, desculpa, deixa eu voltar aqui, o printr, nós vamos utilizar o echo, né? Poxa, mas você utilizou o echo e deu problema. Ah, será que dá problema mesmo? A gente fez isso aqui, fez, né? Mas vamos recapitular. Olha, deu problema de array to string. Poxa, o que eu faço? É um array? É. Você sabe as posições? Ah, sei. Começa com 0, não começa com 0? Então, vou passar o i aqui dentro. Como assim? Eu fiquei com dúvida nisso. Ficou com dúvida? Por quê? Ah, porque eu passei o i aqui. Por que o i aqui dentro? Galera, o array não funciona desta forma. Deixa eu printar aqui, ó. Eu acho que eu apaguei. Deixa eu ver aqui. Se eu apaguei, eu faço aqui de novo, não tem problema. Ó, presta atenção, para você entender bem. Você vai sair dessa aula entendendo sobre for each, sobre for e tudo mais, tá? Eu espero. Se não entendeu, pode entrar em contato comigo, galera. Sempre falo isso daí. Então, a ponto e vírgula, né? Comentei a linha de baixo. Olha como ele exibe. Posição 0. Quem que é o array? O array não é A. E quem que é a posição? Será I. Tá, se eu sei que o array é A e a posição é I, tá? O que acontece? Então, o array é A. A posição I. Então, eu tenho a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. O I começa com 0. Ah, que legal. Então, ele vai vir aqui, ó. A, ele vai exibir a posição A, posição 0, que é João. Depois, A, posição 1, que é Paula. Vamos verificar isso aqui, se vai funcionar. Já conseguiram mentalizar aí? Deixa eu fechar aspas aqui. Ctrl S. Olha lá. João, Paula, Bruno, Matheus e Henrique. Poxa, Ackley, mas o for each faz a mesma coisa que o for. Sim, por isso nós utilizamos o for each para esse determinado, para percorrer um array, tá? O for também pode ser utilizado. Depende muito da lógica do que você precisa utilizar, certo? Mas ainda tem uma coisa aqui que eu não estou gostando. Isso aqui, quando a gente pega um array, vou falar do banco de dados novamente, quando eu faço uma consulta, vamos supor, imagina o Fernando tem o banco lá, e eu vou consultar uma tabela do banco lá, ele vai mandar os resultados. Vamos pôr assim, eu vou consultar uma tabela de aluno. Então vai trazer todos os alunos que pertencem na sala de aula.
Por exemplo, aquela lista, quando você faz chamada, é uma lista de alunos. Aquilo lá é um array que vem do banco, certo? Então eu tenho um array. O Fernando vai mandar para mim a quantidade que vem? Não, o Fernando não vai mandar para mim. O Fernando, para quem não conhece, é o professor de banco de dados aí, tá, galera? Depois passa no canal dele lá, passa nas aulas dele lá para dar uma conferida lá. Então, vai vir uma quantidade. Eu não sei qual é a quantidade. Aqui, eu criando o array na mão, eu sei que tem 6 posição. Mas eu não posso fazer isso aqui. Porque em determinado momento, vamos supor que o Fernando, ele adiciona um aluno, né? Vamos supor que esse aqui é aluno. Vou até mudar aqui o contexto da história para ficar mais fácil para vocês entenderem. Alunos, é um array de alunos. Vamos supor que o Fernando, ele adicionou mais um aluno lá. E aí ele adicionou ele mesmo, Fernando. Tá? Então eu vou vir aqui. Eu tenho o aluno. Aqui eu vou ter que alterar, não pode esquecer, né, galera? Então, ele alterou, adicionou mais um aluno. Então aqui já ficou a posição 6, né? Na verdade a posição 5, mas 6. Vamos colocar 6 porque tem a 0. Legal. Aqui eu tenho 6 posição, né? Mantive 6. Vamos ver. Deu um erro aqui. Por que que deu um erro? Vamos verificar. Eu estou pegando a variável i, mas eu tenho 6, né? Tenho 7, na verdade, ali seria 7. Vamos ver se resolve o nosso problema. Deu algum problema aqui, deixa eu ver. Ah, desculpa, galera. Deixa eu colocar o 6 aqui. Foi um S que eu coloquei a mais aqui. Vamos ver. Voltei o 6 aqui, tá ok? Então, deu um F5. João, vou fazer a chamada. João, Paula, Bruno, Matheus, Henrique, Marcos, presente. Cadê o Fernando? Opa, o que aconteceu? O Fernando, ele adicionou lá no banco. Só que eu não adicionei ele aqui. Certo? Então aqui, se eu colocar 7, aí ele vai. Porque de 0 até 6 dá 7. Aí agora o Fernando entra. Mas, Clay, isso aqui não tá legal. Não tá bacana. Eu setar o valor aqui numérico. E aí alguém coloca mais um item no array. E eu quero automatizar o processo porque isso aqui pra mim não dá. Não tá legal. E eu não quero ficar toda hora entrando aqui para ficar alterando. Já pensou se a cada 20 minutos um aluno novo é inserido, alguém é inserido no array, e você tem que ficar toda hora abrindo o código das 8 da manhã às 6 da tarde, profissionalmente trabalhando, e você ficando a alterar? Não é legal. Vamos fazer o PHP trabalhar pra gente, tá ok? Vamos conhecer uma função chamada count, tá? Vou colocar aqui, ó, conta alunos. Então, o que é uma função? Tá? Uma função nesse caso aqui é do PHP que já está pronto, tá? Você vai consultar algo que já está pronto, que já é nativo do PHP, para te auxiliar. Mais para frente nós vamos criar as nossas funções que a gente possa consultar. Mas calma aí que é mais para frente. Então, como que chama a função? Count. O que essa função count ela pode fazer? Eu vou pedir para ela contar o meu array. Opa, deu um enter aqui sem querer. Então eu coloco o que aqui? O nome do meu array que chama alunos, ponto e vírgula, tá ok? Então, conta alunos. Eu vou comentar aqui só para vocês observarem como que vai funcionar aqui, ó. Então, conta alunos. Vou dar um eco nele, né? Esqueci do eco. Conta alunos. Quantas posições eu tenho aqui? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, mas nós vamos contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantidade de aluno nós temos 7. Quantidade de posições nós temos 6. Porque as posições iniciam do 0. Eu estou falando sempre isso porque eu tenho certeza que isso aqui é uma pedrinha no sapato que vai ficar sempre aí na nossa cabeça aí. Você fala, poxa, mas às vezes você confunde. Porque agora eu estou fazendo com nome. Se eu colocar números aqui, aí pode ter certeza que você vai se confundir bastante, tá? Então, vamos ver se ele vai contar pra gente. Ah lá, eu tenho 7. Tá certo? Tá. Eu quero que o PHP faça isso pra mim. Então, vamos fazer o PHP fazer isso pra gente. Então, aqui em vez de eu colocar 7, eu posso colocar o conta alunos. Ó, legal? Então, eu tenho João, Paula, Matheus, Henrique, Marcos, Fernando. Vamos supor que o Fernando ele adicionou mais um aluno aqui na lista chamado Antônio, tá? Antônio. Adicionou mais um. Espera aí que meu Sublime está quebrando aqui. Vou vir aqui em View,
Word Wrap e ele vai ficar na linha inteira, tá? Se você tem, como falar, não gosta do código quebrar, por exemplo, aqui, ó, eu vou dar um espaço aqui e vou colocar o Word Wrap de novo, ó. Ele quebra o código. Eu não gosto, tá? Particularmente meu, tá? Cada um vai ter o seu método de fazer. Eu gosto sempre de deixar ele lá pra frente lá e se precisar eu vou lá pra lá ver, tá? Pra ficar mais organizado. Essa é a minha visão, tá? Vocês não precisam fazer igual o que eu faço nesse caso aqui. Então, o Fernando foi lá no banco de dados e cadastrou um novo aluno, que é a posição 7. Agora tem que exibir quantos aqui? 8. Então ele adicionou. Eu preciso mexer aqui? Não. Por quê? Porque aqui já está contando, ó. Então automaticamente ele já vai chegar aqui, ó lá, ó. Eu salvei? Oh, não esqueci de salvar. Salvei. Olha lá, apareceu o Antônio. Tá ok, galera? E eu acho que na aula de hoje deu para vocês ver bastante coisa, tá? Bastante laço de repetição. Pratiquem. Sempre coloca aqui numérico. Façam os laços se exibir somente os números par, depois só os números ímpares. Tenta fazer alguns exemplos assim que vocês vão fixar melhor. Tá ok, galera? Eu acho que a aula ficou um pouco longa hoje, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para vocês receberem a notificação quando eu postar uma das novas aulas. Entra lá no site do Torne-se um Programador. E falar nisso, deixa eu mostrar lá, né? Acabei esquecendo. Torne-se um programador. Opa, tá fora do meu. Acabei limpando. Torne-se um programador. .com.br. Tá? Entra aqui, galera, ó. Estou falando do banco de dados. Se tiver com dúvida de lógica de programação, entra aqui. HTML, CSS, nós vamos entrar logo mais. Formulário, requisição de formulário. Pretendo passar para vocês depois um Ajax, o PHP, um JavaScript aí, tá ok? Aqui, ó, SQL. Vem aqui, ó, assista as aulas dele. O que é um banco de dados, quem não sabe o que é. Tem bastante coisa legal. Ele está fazendo com o SQL Server. Não sei se eu vou fazer o SQL Server. Eu vou fazer o MySQL, que já é nativo do PHP. Mas, se for o caso, a gente faz com o SQL Server também posteriormente. Não tem problema. Faço aqui, ó, primeiro contato, tá? Dá uma olhada aqui, para que vocês, na hora que eu chegar na parte de banco de dados, já consiga ir bem tranquilo. Você já consiga pegar aí essa parte aí. Tá ok? Então, galera, por hoje é só. Não esqueça de curtir a página do Torne-se Programador no Face. Tá ok? E é isso aí. Eu vou ficando aqui. Um abraço a todos. Se tiver dúvida, entre em contato comigo. Facebook, e-mail. Da maneira que vocês quiserem, eu respondo todo mundo. A hora que precisar, quiser bater um papo sobre mercado de trabalho, sobre trabalho até. A gente tem bastante trabalho que a gente recebe. Às vezes a gente acaba não fazendo, por conta que já está muito atarefado. Pode entrar em contato aí, tá ok? Eu vou nessa, um abraço e até a próxima. Fui!